Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo com vocês, hoje conversando com a querida Jane Ribeiro sobre a iniciação, a ordem de Melquisedeque e também os templos do Sagrado Egito. Nós sabemos que os templos foram construídos pelos sacerdotes das escolas de mistérios com a finalidade de acelerar o processo da evolução da humanidade. Eles estão ao longo de toda a extensão do Rio Nilo, e que é a coluna dorsal da nossa bem-amada Mãe Terra. E aí a nossa querida Jane vai estar explicando pra gente, porque amanhã, sábado, dia 16, ela vai estar ministrando uma vivência na plataforma Zoom, exatamente sobre o meu foi ao Egito. Viaje virtualmente, viaje astralmente, né? Com a querida Jane amanhã, dia 16, às 14 horas. Ei, bem-vinda, tudo bem? Oi, Carmen, tudo bem? Alô, família Pax, boa tarde. Essa tarde chuvosa. E Caiu muito. colocar vários casacos, presta atenção. Tô vendo. Estou com um colete à prova de neve e mais um casaco à prova de neve aqui na Pinguilândia, onde eu moro, que você conhece muito bem. Conheço bem, conheço bem. Aqui ainda tá. Eu ainda estou sentindo calor, porque daí chove, tem que fechar tudo, porque é tudo de vidro. E aí eu começo a sentir muito calor. Mas assim, foi uma chuva linda. Agora parou, tá só assim aquele ar delicioso, né? Depois da chuva que entra. Ah, é uma delícia inspirar aquele ar depois da chuva, né? Aquele ar Aqui, quase puro, né, Carmen? aqui Quase puro. Aí tá chovendo ainda. Então, estamos aqui hoje mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão aí entrando para compartilhar essa live. A gente vai falar um pouquinho dos templos, falar um pouquinho do Egito, que é um assunto assim que me toca profundamente. Eu sou, como a Carmen sabe, extremamente ligada àquele pedaço do planeta. Eu Enfim, aquilo para mim é muito especial. Eu sei que vivi lá muitas vidas, e enfim. E sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho na Ordem de Melquisedeque, porque essa sabedoria vem de lá, eu fico assim extremamente tocada, né? Porque é mágico. Normalmente, a maior parte das pessoas admiram o Egito, né, Carmen? Pela aqueles monumentos grandiosos, aquela arquitetura grandiosa que o ser humano não sabe até hoje explicar. E muita gente vai para lá exatamente para olhar para esses monumentos, para constatar, né, com os olhos, meu Deus, como é que isso foi feito? Mas o Egito, gente, mas o Egito é muito mais do que a simples arquitetura, né, monumental que a gente encontra lá numa região enorme, em quase todo o Egito, mas mais especificamente numa determinada região onde estão a maior parte dos templos e dos monumentos do Egito, né? Falar em Egito é falar da sabedoria que foi ancorada naquele pedaço de terra depois do dilúvio, quando os mestres, né, os seres de luz ancoraram lá, e naquele pedaço de terra que eles denominavam como o centro do planeta, né, a região central do planeta, eles estiveram ali e aportaram ali para reiniciar uma nova civilização depois do dilúvio, que é a civilização onde todos nós estamos aqui tentando aprender depois de tantas vidas, tantas vidas, tantas vidas, né, Carmen? Então, é muito sagrado aquilo, porque ali foi a semente, ali foi plantada a semente da nova civilização, da 10ª civilização, da civilização que todos nós fazemos parte, que estamos aqui tentando concluir, né? Que é exatamente a civilização que tem a incumbência de retornar como civilização à luz. Falar do Egito é falar daqueles mestres, é falar daquela biblioteca viva, né, que cada templo representa. Aquilo é uma biblioteca onde está ali todo o ensinamento que foi cravado naquelas pedras, naqueles monumentos. Falar do Egito é falar da nossa passagem por aquelas terras, do aprendizado que todos nós tivemos lá, duro aprendizado, mas que nos possibilitou, né, nos preparou para chegar onde estamos hoje, né? Falar do Egito é falar dos sábios anciãos que prepararam
tantos seres de luz que caminharam por esse planeta, como Akenaton, como Yosef Hassadik, como Moisés, como o Mestre Jesus, como tantos outros, né? Falar do Egito é falar da consciência do ser humano, né? É buscar, né, naquelas terras, reencontrar, resgatar o nível de consciência que nós, quando aquilo se iniciou, que aqueles que recomeçaram a civilização tinham, né? E que ao longo do tempo, que floresceu até a 18ª dinastia, e que depois começou a declinar pelo egoísmo do ser humano, pela busca da materialidade, das benesses do mundo tridimensional, né? Falar no Egito é falar da nossa volta, né? Da nossa volta para a luz. Aqueles templos, né? Eles precisam novamente, eles nos ensinaram tanto, né? Porque, na verdade, assim, cada templo daquele serviu para nos preparar para um resgate de consciência maior. Em cada templo a gente tinha um determinado aprendizado, e cada templo tem, né? Porque a gente nem pode falar de passado, porque isso não existe só no passado, mas tem uma divindade, né? Um ser de luz que faz a ponte do ser humano para o outro lado, e que ficou adormecido por tanto tempo, né? Muitas vezes, eu me perguntava muitas vezes, nas primeiras vezes que eu fui lá, em alguns tempos eu sentia aquilo completamente vazio, e onde é que está, né? Onde é que está a divindade que mora aqui? Mas, enfim, essas divindades se afastaram por um longo tempo, porque aquela parte do planeta virou simplesmente monumentos de pedra, o ser humano se voltou totalmente para a fisicidade, para as coisas físicas, mas esse é um tempo em que essas divindades retornaram, né? Aqueles templos estão novamente cheios de energia, porque é o momento em que a humanidade tem a possibilidade de concluir o seu processo de transformação. Então, olha, você que já foi para o Egito, eu não sei, buscando alguma coisa, porque ninguém vai para aquelas terras, mesmo que não saiba, ela está buscando ela está buscando alguma coisa, está buscando uma reconexão, um reencontro, e alguma coisa acontece. Ninguém passa ileso pelo Egito, né? É uma coisa impressionante, ninguém passa ileso por lá, nem que não tenha a menor ideia do que lá existe, né? Mas você que nunca foi, busca essa oportunidade, né? Porque, olha, a Carmen, eu já estive com a Carmen muitas vezes, eu já estive 8 vezes no Egito. A Carmen, acho que teve até mais vezes do que isso, e fazer as viagens com a Carmen, como em qualquer lugar do planeta, mas no Egito, eu estou falando do Egito hoje, você se redescobre, é uma grande descoberta, é uma grande cortina que se abre para te mostrar, para mostrar você, né, por tantas fases que a gente passou aqui, né? Eu penso, Carmen, que passada essa fase mais difícil de isolamento, onde as pessoas estão verdadeiramente refletindo, né, fazendo a grande reflexão, né, do porquê estamos aqui, né? Isso é uma coisa que a gente redescobre no Egito muito rapidamente, né? Por quê? Porque a gente recebeu, e a gente está lá gravado, né, todo o processo que responde a esses porquê. Todo o processo do Gênesis, da criação do universo, de por que foi criado, o que representa esse planeta dentro desse universo, o que representamos da nossa escolha de estar encarnado neste tempo, neste planeta, enfim. E redescobrir isso é fundamental para que a gente entenda o nosso processo, porque
Eu penso assim, Carmen, que a gente recebe ensinamentos, a gente recebe conhecimento, a gente recebe orientação, mas a gente também tem que ir em busca da nossa origem. Claro. E a nossa origem é indissolúvel, ela está ligada pela eternidade a todo este processo de criação que os nossos mestres anciãos nos revelavam. Desculpa aí, mas tem um telefone tocando que eu não vou atender, porque é um telefone que ninguém atende. Ninguém mais liga em telefone fixo quase, me perdoe. Deixa eu tocar. São aquelas gravações indesejáveis. Aqui em casa também. É 3 vezes por dia, todo dia. Mas como o meu telefone de casa vive mais fora do gancho do que no gancho, então, it's ok. É impressionante, é só propaganda, é só aquelas coisas gravadas, e eu já nem atendo mais, porque quem nos conhece sabe os nossos telefones. Pois Quem é. não conhece não está interessando muito, né, Carmen? É insistente, ó. Bom, mas então, continuando aqui, né, Carmen? Então, eu penso que passado esse período de isolamento, eu acho que eu sinto no meu coração, eu posso estar errado, mas eu sinto no meu coração que quando eu digo a gente, é um grupo liderado por você, vai voltar para o Egito de alguma maneira, porque esse renascimento, esse renascer, passa pelo resgate do saber. E o resgate do saber é alguma coisa que nós podemos, se quisermos, fazer pelo contato com esta civilização, com essa história viva, né, que está lá. Diga. A tua internet tá ruim. A tua imagem está toda fragmentada. Jura? Você quer que eu faça? Você quer que eu saia e entre de novo? Agora tá bom. Você mexeu alguma coisa? Não mexi nada. Estou aqui. Nem é. Telefone. Começa a dar aquele que pau. Daqui 15 minutos ainda, que todo mundo, todo dia. Eu não sei se. Sei lá. Bom, enfim. Agora tá ótimo. Sorry. Então, Tá bom agora? Então. Vamos retornar ao Egito para fazer um renascimento depois dessa fase de energia invisível. Pois é, eu acho que é um passo fundamental. Lá tá o começo de tudo, né? O começo de tudo não, o começo desta civilização, né? Foi lá que começou essa civilização em que nós estamos vivenciando neste tempo. E esse contato é fantástico, esse contato é mágico, esse contato está aberto, esse contato existe, e a gente tem que fazer e ir para aquelas terras, como em qualquer lugar do planeta, né, despojados de qualquer preconceito, né, de raça, de religião, de credo, de todas essas limitações que nós nos impusemos ao longo do tempo e que separa tanto todo mundo, toda a humanidade hoje, e que urge, né, como Saint Germain fala, mas eu estou usando a palavra do mestre, eu entendo que urge reunificar tudo isso, urge mostrar que, gente, somos seres humanos, né, iguais, com características, nascidos em determinados locais, por escolhas, né, quando encarnamos, para viver uma experiência numa família, num local, que naturalmente vai nos acrescentar e vai nos abrir algo que vai nos fazer enxergar, né? Enxergar o que é ser humano e para que o ser humano está, né, aqui neste planeta especificamente. Mas o que eu penso assim em compartilhar com as pessoas que estão interessadas em fazer essa vivência, a primeira coisa que eu queria dizer era isso. Não é uma aula de história. Não, inclusive você colocou aqui, cada templo auxilia o buscador a resgatar o conhecimento com o intuito de transformar a limitação física, emocional, mental, que por consequência leva a transcender limitações da matéria. Então é uma completa. Olha, família Pax, é uma ótima oportunidade, uma viagem baratíssima astral ao Egito, né? Amanhã, plataforma Zoom, às 14 horas, com a querida Jane Ribeiro, a Ordem de Melquisedeque e os Templos do Egito. A inscrição é R$60 e você vai estar viajando virtualmente para um lugar super sagrado, né?
É maravilhoso, né? É realmente maravilhoso. Então, na verdade, esse trabalho vai trazer para aquelas pessoas que estão interessadas? Nós vamos percorrer, né, passo a passo. Claro, alguns templos, né, Carmen, nem seria possível, mas alguns tempos ao longo do Nilo, onde nós vivenciávamos o aprendizado, né, nós podemos colocar assim, de aspectos da divindade, de aspectos que nós precisamos resgatar para verdadeiramente reconhecer em nós Deus. Né? Reconhecendo Deus, reconhecer que Deus é amor e reconhecer que Deus não, que o amor, como Deus, não tem polaridades, Sim. mas é uma energia neutra. Né? Isso é fundamental, porque nós vivemos num mundo de polaridade. E verdadeiramente, diziam os nossos mestres, e era onde eles embasavam todos os ensinamentos dos diversos templos, eles diziam, eles tinham como ponto de partida de que o ser humano, porque ele encarna, esquece tudo, ele não tem a menor ideia, ele não consegue reconhecer Deus, ele não consegue entender o que seja Deus, o universo, o que ele está fazendo aqui. Principalmente porque ele está no mundo dual, onde ele vê aspectos, né, conflitantes. Esses conflitos geram muita dor, né? Mas, na verdade, esses aspectos, essa dualidade, ela serve para que o ser humano possa observar, compreender e escolher. Sem essa dualidade não haveria escolhas. Sim. Nós não teríamos o que escolher. Então, como é que nós iríamos aprender sem exercitar escolhas? Porque o ser humano veio, o caminho do ser humano é único de cada ser humano. Ele tem que aprender, ele tem que escolher e ele tem que assumir a responsabilidade sobre suas escolhas e ele tem que chegar a este ponto de reencontrar Deus, que é o puro amor incondicional nele mesmo. Essa era a trajetória que nós fazíamos no templo. Então, para dar alguns exemplos e alguns templos que a gente vai ver amanhã, por exemplo, Komombo. Né? Komombo é um templo, e eu falo muito em Komombo, eu gosto muito de falar em Komombo, porque eu me lembro daquela vez que nós estivemos no Egito, Carmen, eu já nem sei mais em que viagem, em que, pelas nossas orações e pela vontade do mestre, de todos os seres de luz dali, aquele templo que era um templo de dor se transformou em um templo de amor. Até me arrepia. Nunca vou esquecer. Onde tem o crocodilo embalsamado, em Komombo. Exatamente. Exatamente. Porque o navio aporta, né? E, geralmente passa a noite em alguns dos templos. E aquela noite nosso navio aportou na frente daquele templo. Era o primeiro navio de cara com aquilo que a gente tinha rezado. Foi realmente assim, emocionante. Olha, estou arrepiando. Mestre, não, aquilo... transmutar a energia invisível, vamos pegar um avião e ir já para todos os lugares sagrados. Foi assim incrível. Por quê? Porque eu me lembro muito bem, eu nunca vou esquecer, aquele momento foi um momento gravado no meu coração. Mas uma coisa que eu também não esqueço, Carmen, quando eu voltei para o navio, porque, como você disse, o navio estava ancorado em frente àquele templo, a gente dava 3 passos e estava no templo, o pôr do sol daquela noite, daquela tarde. Eu nunca vi um pôr do sol igual aquele. Tinha todas as cores do arco-íris estavam lá presentes naquele pôr do sol, como assim uma grande bênção para a gente, para toda a humanidade. Eu me senti tão abençoada, eu me senti tão assim, uma felizarda de poder estar ali naquele momento e ver aquela transformação, como a transformação é possível, como você diz, quando as pessoas querem, quando algumas pessoas querem e se empenham e se entregam, tudo é possível. E naquele dia, realmente, aquele grupo, né, liderado por você, na presença do mestre, transformou aquele templo de dor em templo de amor. E era um templo de dor. Por quê? Porque lá o grande aprendizado era superar o medo. Porque o que mais acontece com o ser humano, por causa da dualidade e da falta de conexão com Deus, é o medo. O ser humano tem medo de tudo.
né? O ser humano tem medo de acordar, o ser humano tem medo do dia seguinte, o ser humano tem medo de doença, o ser humano, de uma maneira geral. Quer dizer, o medo está muito presente no mundo da dualidade, nesse distanciamento que a gente está, né, de Deus ainda, né? Como humanidade. Como humanidade ainda nós estamos distanciados. E ali se aprendia a superar o medo. Quer dizer, o grande aprendizado, você não saía daquele tempo, ou você saía superando o medo, ou você saía para os outros planos, porque era um aprendizado muito, muito duro. Enfim, mas era a forma de... Né? A gente tem que pensar que o nosso nível de consciência, né, era ainda muito incipiente, e a forma de a gente relembrar, de aprender, muitas vezes nos colocava em situações dolorosas, que hoje não é mais necessário. Hoje nós aprendemos, se quisermos, sem passar pela dor. Claro que você pode ter algumas lembranças dolorosas que podem aflorar sua mente. Por quê? Porque são necessárias para você. Porque eu penso assim, o que volta ao seu consciente, volta porque tem alguma coisa que precisa ser trabalhada neste momento da sua vida. Essa coisa, eu sinto assim, essa coisa, essa ânsia das pessoas de relembrar o que foi, como foi, aonde foi, sabe? É uma coisa que nunca me tocou muito, porque eu sempre pensei assim, o que eu tiver que lembrar para melhorar, para resgatar alguma coisa, eu vou lembrar. De alguma maneira, eu vou lembrar. Então, é muito isso. Eu me lembro, nesse tempo especificamente, você não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem de uma das pessoas, uma das senhoras que estavam nos acompanhando, que ela relembrou especificamente a vida, um momento dela naquele tempo. E eu vejo até hoje a dor do rosto dela, naquele momento em que ela, sei lá, despertou para alguma coisa que ela precisava vivenciar. Bem, mas não é para falar de dor que eu tô aqui, não, e nem vamos passar nenhuma dor. É para mostrar, assim, começar, porque, veja bem, nessa dualidade que nós vivemos, sem nós nos defrontarmos com os nossos medos, a gente não sai do lugar. A gente não arrisca, a gente não muda, a gente não transforma, a gente... Então, era um passo, eu vou dizer assim com toda sinceridade, eu não sei se era o primeiro templo do aprendizado, mas eu sei que, de alguma maneira, a gente passava por esse templo para conseguir galgar outros degraus que exigiam da gente uma... Eu não vou dizer coragem, não é coragem, mas exigiam da gente um mergulho no desconhecido. E ninguém mergulha no desconhecido com medo, né? Então, esse processo de transformar o medo era uma coisa necessária, mas a gente vai passar por esse tempo como a gente vai passar por templos, sei lá, pelo templo de Horus, que é um templo onde é o filho, né? O filho que se ilumina, o filho que retorna ao pai, né? A gente passa pelo templo de Osíris, a gente passa pelo templo de Ísis, o pai, a mãe, e a gente passa pelo templo do filho, né? Horus, que é um templo assim, todos os templos nos trazem, né? Nos puxam para alguma coisa, mas é num templo onde o aprendizado para sair desta dualidade, para enxergar outros horizontes, ou pelo templo de Dendera, onde a gente aprendia a conhecer o céu, né? Esta gestação da nossa evolução através da ciência, através do resgatar pelo olhar mesmo, porque o aprendizado era muito vivo, era muito, né? Não era um aprendizado em livros, né? Como a gente tem hoje. As nossas crianças e nós mesmos, quando passamos pelos nossos aprendizados, a gente, né? O aprendizado na vida era... Hoje as escolas estão um pouco melhores, mas era uma coisa que inexistente. Você aprendia aqueles conceitos no livro, barará, barará. Os livros eram os tempos. Por isso que eu falo que eles são bibliotecas vivas, porque ali
Na medida em que o ser humano evoluía, aquelas bibliotecas vivas, elas reabsorviam, elas absorviam mais conhecimento, mais sabedoria, e ali você vai encontrar muitos planos, né? Não só o plano que está cravado fisicamente nos templos, mas muitos planos e muitos níveis de conhecimento. A gente vai passar e lá em Dendera, né, é onde existe o famoso zodíaco de Dendera. É uma coisa incrível. A gente vai detalhar um pouquinho o zodíaco de Dendera, porque ele mostra todo o processo do ser humano neste planeta. É uma coisa impressionante. Além de ser, né, a pintura ainda existe, como a Carmen muitas vezes nos levou lá para ver, meio, né, meio lá, nesses templos, as pessoas, durante um período, transformaram esses templos em casas. Então, eles cozinhavam dentro dos templos e muitas paredes estão muito, como lá no templo de Dendera, muito com aquela fuligem preta, né, chamuscadas, né? Mas ainda o círculo de Dendera, o zodíaco de Dendera é perfeitamente visível lá, né? E eles diziam que através do aprendizado de lá você reencontrava a luz e você trazia essa luz para o plano material, para o plano aqui do mundo da ilusão onde a gente vive. O templo de Ísis, o templo de Luxor, o templo de Osíris, né? O templo de Osíris é um templo. Primeiro que ele é enorme, né? Ele é um templo muito grande. Ele tem diversos salões, com diversos significados. Mas a coisa que mais me impressionou na primeira vez que eu fui lá, porque cada vez que você vai, né, é tudo novo, né? Porque outras coisas vão surgindo. É muito louco esse processo, né? Então, assim, vai acontecendo. Mas a primeira vez que eu estive lá, eu me lembro que eu perguntei para o nosso guia, o maravilhoso Rafat, que ele estava explicando lá dentro, paraná, 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 e eu cheguei para ele e falei assim, o que tem lá fora? Ele falou assim, tem lá uma parte que está meio submersa ali, que encheu de água, uma parte... E ele continuou explicando, baraná, baraná, e depois que você canalizou, depois que a gente rezou, eu voltei a insistir com ele, mas o que que tem? O que que tem lá fora? Ele falou, tá bom, vamos até lá fora. Tem algumas coisas na pedra, numa coluna lá, que era exatamente a flor da vida, né? Quando eu olhei, a flor da vida está lá cravada na pedra. E eu quase tive um treco quando eu vi aquilo lá. Falei para ele, poxa, Rafa, isso aqui era a primeira coisa que você tinha que mostrar. Inclusive porque esse templo fica a 4 horas e meia de distância de carro da cidade de Luxor. E a gente fez a peregrinação para ir até lá, até me arrepia. E na realidade ele precisava ter começado mesmo com a flor da vida, mas como é que ele ia supor, né? Ele fez. Não, não. Ele contou toda uma história. Ele é uma pessoa extremamente culta, ele conhece toda a história do Egito, né? Ele é professor, ele é incrível, assim, a história como está viva na mente do Rafat. Mas a gente sempre falava para ele, a gente acabou tendo muita amizade com ele, né? E ficamos todos amigos. Rafat, você precisa ir além da história, você precisa começar a ir além da história. Porque ele ficava meio assustado de vez em quando, ele perguntava, mas o que é isso? Hoje ele já está acostumado, né, Carmen, com o seu jeito. Seguinte, o nosso primeiro grupo com o Rafat, um outro guia, que era o Alim. E o Alim, eu estava com o grupo fechado, né? E o Alim não podia receber a gente. E apresentou. Tudo bem, eu fui lá com o Rafat, me apresentei, cheguei no Egito com o grupo, era época de Páscoa. E aí que no templo de Luxor, era o dia de Páscoa, né? Saint Germain falou, acho que durante quase 2 horas. Você estava lá junto nessa? Que estava aquele surdo, todo mundo. Tava. Quando terminou a oração, ele me chamou, né? Que era o primeiro lugar que a gente estava. Senhora, por que a senhora rezou durante 2 horas no sol? Poderia ter rezado em outro lugar? Ou poderia ter fechado para meia hora, ou reduzido? Eu falei, não, você não me conhece, é bom você conhecer. Você não sabe. A viagem, a Pax trouxe ele para o Brasil. Porque eu falei, você vai lá conhecer, ele ficou lá hospedado na Pax. Eu falei, você vai conhecer o que é a Pax, o que é o nosso trabalho, porque eu vou continuar trabalhando com você. E você tem
adaptar, porque eu não tenho hora para começar e hora para terminar. Ele mandou ir no tempo. E tem hora que ele manda abrir o tempo. Você já sabe que você está comigo há tantos anos em peregrinações pela Mãe Terra. Tem lugares que os outros grupos não entram, que nós Não entramos. entro. A gente entra no nascer do sol, antes do nascer do sol, fecha o templo só para gente. Quer dizer, é o que Saint Germain quer, ponto. Sim. A pessoa Maravilhoso. tem que estar 100% entendendo o que está acontecendo. Pelo menos a logística do país, que eu não falo a língua, só falo inglês, tem que estar alinhado com o que Saint Germain quer, né? Mas adorei. Não, mas, e, ó, depois de algumas viagens, ele compreendeu, ele conseguiu captar ali, e ele, nossa, ele é maravilhoso. Tudo que a gente pede para ele, né, Carmen? Olha, dá para tirar aquele pessoal ali, dá para a gente rezar naquele canto. Ele se vira e ele consegue absolutamente tudo. E é fantástico. Mas ele ainda, eu penso que ainda tem coisas que ele ainda, né, ele busca, quando lá no templo de Komombo, quando todo mundo saiu extasiado e maravilhado e falando no que tinha acontecido, ele falava assim, mas o que aconteceu naquele lugar que a Carmen foi? Porque você foi andando, né? Ele já tinha explicado, e você falou assim, não, eu vou sair por aqui, e você começou a andar, e todo mundo andar, tinha uma pedra, tem, né? Que eu Exatamente. volto lá com todos os outros grupos para reverenciar e agradecer aquela energia Exatamente. que brotou. Exatamente. Então, e ele não entendeu, falou, mas onde que vocês estão indo? E a Carmen andando e todo mundo andando atrás. Óbvio, alguma coisa a gente vai fazer. E daí a Carmen parou. E quando a gente chega em templo, o Saint Germain acende luzinha onde ele quer que reze. Então, Que reze. não é específico, né? Ele acende luz. Mesmo que Lógico. eu falei, não, mas o altar principal é do lado É aqui. Se acendeu a luz para o outro lado, eu estou indo para o outro lado, porque é o Saint Germain quer ponto, né? Então, estamos lá. Com certeza. Não, mas é muito interessante, porque daí eu acho que ao longo do tempo, né, ficou assim uma coisa bem tranquila, porque a gente chega nos templos, ele mostra, ele conta toda a história, o que é importante também saber, porque ele tem um conhecimento muito grande. E daí depois fica a hora da gente rezar, da gente fazer as nossas coisas, né, Carmen? Daí ele fica ali, ele sempre acompanha, ele no caso de precisar de alguma coisa, mas daí ele fica ali tranquilo, e daí onde São Germain manda rezar, nós vamos rezar, e o que tem que fazer, né? Se tiver que ficar 2 horas no sol, a gente fica, não tem importância, e tá tudo certo. E hoje já é bem mais tranquilo. Mas há quantos anos faz isso, né, Carmen? A primeira vez que ele que atendeu você foi em 90, acho que deve ter sido, sei lá, 90 e pouco, 94, 96, né? Porque acho que a primeira viagem foi em 94, que foi com a Aline. Faz muito tempo que ele. E hoje ele já. Mas a gente está contando tudo isso porque é incrível, né? É outra. Outro lado do Egito, é outro nível de conhecimento. Quando você faz uma viagem espiritual, você entra quer dizer, você entra na parte esotérica, né, da história, dos livros sagrados, seja lá os livros sagrados de qualquer religião, não importa, mas e esta busca nesses locais, e também muito importante dizer, né, que, olha, a gente não se dá o valor, vamos dizer assim, né? A gente não se acha merecedor, muitas vezes, a gente fala, eu não conheço, eu já vi muitas pessoas falar assim, eu não conheço nada disso, eu estou aqui, mas eu não sei nada, não tem isso de não saber nada, né? As pessoas que, ninguém vai em nenhum lugar por acaso, ninguém está demais num grupo, não importa, porque é um trabalho, todos estão ali para serem canais, para serem pilares de luz. E não somos nós que fazemos o trabalho, somos seres de luz. A gente simplesmente está ali para servir. Né? E todos nós podemos servir, é só querer. E é desta forma, servindo, que as coisas se abrem, é dessa forma que a gente vai resgatando o saber. Né? E é incrível, assim.
todos os templos que a gente vai percorrer neste sábado, eu tô com a relaçãozinha deles aqui, mas eu vou me lembrar, a gente vai começar na verdade, a gente vai começar pela Esfinge, para entender, porque se a gente entrou no novo tempo, né, quando os nossos sábios aportaram nesta parte do planeta, depois do dilúvio, né, essa terra, quando foi pisada, ela foi chamada de Tamere, né? Tamere, terra sagrada, né? E você sabe que eu sempre vinculei muito este nome, né, que é uma frequência de luz, na verdade, Tamere, terra sagrada, com o gesto do Papa, acho que era o João 23, que chegava nos locais, né, e se ajoelhava e beijava a terra, né? Porque a terra contém toda a história, a terra é a nossa memória. E eu sempre, quando eu lembro do Papa, deste Papa e do gesto dele, ou quando eu lembro deste nome, eu vinculo uma coisa a outra, porque a terra é sagrada, e é sagrada porque contém, né? Contém toda a nossa história, tá aí. Por isso que é importante, muito importante pisar, né? Pisar, muitos de nós, não todos, muitos de nós precisam pisar, né, para resgatar, para começar um relembrar. Outros precisam ouvir e não tem uma forma. Mas assim, o chamado é muito grande para estar naquelas terras. E a gente pode conhecer um pouquinho dessas terras nesse trabalho despretensioso da minha parte. É o que eu vivi nessas terras, é o que eu sinto, é o que está lá, visível, é apaixonante, né? Então a gente começa pela Esfinge e vai, ao longo dos templos, vai resgatando a história de cada templo, o que se encontra lá, além dos monumentos fantásticos, da forma física, e a gente termina este trabalho no templo de Luxor, né? E com uma grande não, mas com uma meditação que nos reporta a estes locais, que nos faz já que a gente abriu esta comunicação através deste encontro, e isto abre a comunicação mesmo, na meditação a gente está preparado, se a gente pode dizer assim, para mergulhar de cabeça nesses lugares, e cada um tem a sua experiência pessoal, né? O nosso trabalho digamos, levar, né, essas pessoas queridas que formarão essa alma grupo, que na verdade com certeza será um grande reencontro, porque sempre a olhar com outros olhos para essas terras, para esses templos, e resgatar aquilo que for necessário para que esse processo, né, de mergulho, né, da nova era, da era de Aquário, que se apresenta plena e completa para que a gente possa mergulhar, seja alguma coisa que a gente possa verdadeiramente reconquistar e, mais do que tudo, compreender, né? Compreender. É muito... Eu acho é um trabalho... É uma grande viagem. É uma grande viagem. Olá, família. Amanhã, dia 16 de janeiro, 14 horas, na plataforma Zoom, vivência imperdível com a querida Jane Ribeiro, a iniciação à Ordem de Melquisedeque e os templos ao longo do Rio Nilo, lá do Egito, os templos dados do Egito. A inscrição é simbólica, R$60. Você tem todas as diretrizes aqui no Instagram e nas nossas plataformas, no site pax.org.br e no nosso Face Pax Karen Balesteiro. E vai ser uma vivência imperdível para você começar o ano viajando astralmente para o Egito, que tal? Porque com certeza a querida Jane vai mostrar imagens e também a energia dos nomes sagrados e a sintonia dos deuses. Vai ter uma aula completa por R$60, vai ser tudo de bom, vai viajar, vai ser muito específico para iniciar esse nosso novo ciclo em 2021, né, Jane? Eu vou ativar realmente. Se alguém quiser fazer uma pergunta para a Jane... Pois não, pois não.
Bom, não, eu... Tô aqui à disposição. Vamos lá. Estou vendo aí alguém que escreveu aqui que quer muito aprender sobre esse assunto, pois a espiritualidade dela traz alguns ensinamentos sobre o Nilo. O Nilo é a espinha dorsal do planeta, né? Diz essa tradição. Não, o Nilo é alguma coisa que a gente precisa vivenciar mesmo. É uma energia e você começa a sentir o Nilo quando você lá do avião, você olha para baixo, você está chegando e você vê aquela, aquela sinuosidade azul cercado de um cinturão verde e depois de deserto. É uma coisa mágica. Ó, então pergunta de algum objeto para vivência. Não, né? Só a pessoa mesmo. Não, não precisa de nenhum objeto. A gente vai. Não é necessário, não. Necessita só da sua presença e da sua entrega. A conexão Rio Nilo com o Rio Jordão? Então, Sim, eu não vou abordar isso, mas sim, porque são dois rios sagrados. Então, eles têm água, né? Água de rios sagrados que todas as águas do planeta se comunicam, na verdade, né? Porque é uma força de inteligência, a água aí da sua torneira, da sua casa, ou a água que está do seu lado aí, as moléculas de água, elas se comunicam com todos, é um todo, né? E aí você vai retirar deste, se a gente pode dizer assim, os aspectos trazidos por aquelas águas. Ahn, mas é uma única água, né? Porque a água é a manifestação da luz, a manifestação física da luz no nosso planeta. Então, todas essas moléculas, por isso que a gente abençoa, quando você abençoa com esta consciência, a água que você vai beber, ou a água do seu chuveiro, ou a água que você abre da torneira para lavar sua louça ou fazer seu alimento, você está abençoando todas as águas do planeta. Né? E é uma coisa muito importante quando você está tomando banho, é uma maneira de abençoar essas águas, de transformar essas águas que estão levando, de alguma maneira, alguma sujeira física, digamos assim. Uma forma que você pode utilizar é visualizar o fogo violeta envolvendo todas essas águas, para que essas águas que vão lá pelos encanamentos e vão ser despejadas, principalmente aqui em São Paulo, no Rio Tietê, tão poluído, que elas possam ser transformadas, aquelas moléculas se transformem e não carreguem a sujeira, mas carreguem a luz violeta que pode fazer uma purificação dessas águas. Eu me lembro agora que nós fomos na nascente do Tietê, né, Carmen? Há muitos anos atrás, exatamente para fazer um trabalho de purificação, porque na nascente essa água do Tietê é incrivelmente maravilhosa. maravilhosa, é verdade. E, inclusive, a gente acabou de dar do Egito e nós fomos fazer vivência lá, porque lá também tinha uma eclusa, como nós também atravessamos uma eclusa no Rio Nilo, e o Verdade. mestre pediu para a gente fazer exatamente uma mesma iniciação como foi feito no Egito, para quem não teve recurso para ir numa viagem internacional participar daquele dia. E foi muito Foi especial. lindo. Nossa, foi maravilhoso. Voltamos à tarde e foi muito forte para abençoar o nosso amado Rio Tietê e todas as águas do Rio Pinheiros, que graças a Deus agora parece que já está despoluído, fico feliz. E tomara que todos os rios do Brasil e do planeta, né, se purifiquem. E o Nilo é tão forte. Eu lembro uma das peregrinações que alguém pulou lá para poder mergulhar e o Rafat é enlouquecido. Tem jacaré? Pode! Aquele cuidado dele, né, com todos, com aquela preocupação. Mas é incrível, assim, a água e nesse dia que a gente teve na nascente do Tietê, realmente o sol e o pôr do sol foi também alguma coisa nota 1000, né? É incrível como o sol se revela sempre nesses momentos de comunhão com a natureza, de comunhão com a vida, de comunhão com este planeta, de comunhão com o universo, sei lá, esse contato maravilhoso de coração, né? Como diziam os nossos ancestrais, nossos mestres ancestrais, anciões do Egito, né? É preciso penetrar tão profundamente e compreender tão profundamente este mundo da dualidade para que você possa chegar e compreender o que verdadeiramente é Deus
né? O que verdadeiramente é Deus através do amor incondicional, que é uma energia neutra que não tem polaridade. E isso é uma coisa que está sempre muito presente na minha cabeça, o reconhecimento e a compreensão de que só o amor é uma energia neutra neste mundo de polaridade. Por isso que ele é Deus, por isso que ele traz a força de Deus em nós. Não existe polaridade, então não existem escolhas, né? Mas existe a escolha maior de manifestar essa divindade aqui neste planeta, neste mundo. E Claro, sem dúvida nenhuma. é isto. É isto. Vivência imperdível amanhã, dia 16 de janeiro, para começar legal, bem, otimamente bem o ano. Às 14 horas na plataforma Zoom, a energia da Ordem de Melquisedeque e os templos de luz do Egito, com a querida Jane Ribeiro. Você vai estar se transportando para esses locais sagrados. Você tem todas as diretrizes, dá para se inscrever. Eu ainda vou mandar ID e senha hoje à noite e depois amanhã de manhã, pessoal que entra na última hora, porque conhece brasileiro, né? Começa às 14 e vai até às 16 na plataforma Zoom, tá bom? E aí vocês vão sentir o que é o Egito, porque uma história é você clicar no Google e visitar a página. Outra coisa é você ouvir de alguém que ama aquele local, como eu também amo, e que combina a energia espiritual com toda a força e com toda a história, a tradição e toda a energia de todos os deuses. Aliado isso à energia dos mestres da Fraternidade Branca Universal, né? E a iniciativa do Melquisedeque é justamente a radiação que faz com que você abra os caminhos para iniciar 2021. Então, é tudo isso numa vivência só. Olha que legal, né, Jane? É isso aí. Que eu espero que as pessoas que sentirem o chamado realmente mergulhem amanhã, sabe? Atendam o chamado. Muitas vezes a gente sente lá, eu tenho uma vontade de fazer aquilo, mas eu tenho isso, aquilo, aquele outro, né? Mas essas vontades são, eu chamo, não são vontades, são um chamado, né? E quando a gente é chamada, principalmente dentro da ordem de Melquisedeque, é um chamado muito forte. Tem coisa, é porque tem coisa para você, com certeza, para ser vivenciada, para ser reconhecida, para ser resgatada, não importa o quê. E quem sabe um dia, ou com certeza um dia, estaremos todos juntos lá no Egito novamente, tocando aquelas que não precisa encostar a mão, mas aquele toque sutil, aquele toque do sentir que não precisa passar a mão nos monumentos, porque o ser humano tem muito disso, né? Mas aquele toque com o olhar, né? Aquele contato que não precisa estar pondo a mão para existir. É um respeito incrível por tudo aquilo que todos nós temos, sempre tivemos, e que as pessoas que vão lá de uma maneira geral, não sempre, no grupo da Carmen, nesse grupo espiritualista, a gente nem precisa falar, porque as coisas acontecem naturalmente. Mas tem ainda gente que precisa, né, tocar, precisa escrever, né? E isso ainda eu me sinto, eu até compreendo, porque cada um está num nível de consciência, mas eu também sinto uma dor incrível quando eu vejo algum monumento, não só do Egito, mas de qualquer parte deste planeta, escrito, né? Enfim, mas tudo bem. O ser humano, como diz a Carmen Saint-Germain, ser humano é humano. Então, estamos aí para caminhar juntos e para ir transformando, né, Carmen? Se fosse, com a ajuda eu ia ficar danificando, ia ter respeito, né? E eu não ia danificar o monumento, que é tudo patrimônio histórico da humanidade, né? E levar um pedaço não quer dizer nada, né? É muito triste querer levar um pedaço. Mas eles vendem pedaços, né? Eu comprei vários pedaços. Também. Dos monumentos, com certeza. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Cada templo tem a sua lojinha. Você vai lá na lojinha e compra o que eles oferecem. Inclusive ajuda Com certeza. Né, a limpeza, os guardas, toda a iluminação, a limpeza do local. E a energia, né? Eu desejo, sinceramente, que a gente possa retornar, não só para lá, mas da Mãe Terra, que o senhor chefe quer, né? Mas tudo Amém. bem. Eu não me importo de ficar até dezembro rezando aqui, porque não. Foi aquilo que ele pediu em março do ano passado, né? Ele falou, olha,
até dezembro de 21, vamos rezar. Eu falei, tudo bem, estou rezando. Vamos rezar. Me deu de É presente isso aí. cachorros, aí eu entendi, bom, eu vou ficar quieta no lugar mesmo. Então tá bom, tô aqui. É muito bom. Foi a maneira dele de colocar, olha, é aqui mesmo, não vai sair de casa. Então aí, aproveite, Agora, aproveite. achava fechado esse ciclo, enfim, mas it's ok, estou muito feliz, estou adorando a companhia Mas do. a vida é assim, né? Uma coisa incrível. Se a gente parasse para pensar que, como você diz sempre, né? Mas cada dia é um dia e é o único dia, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente projeta muitas vezes tantas coisas para frente, e é legal fazer planos, não é errado fazer planos, mas a gente não pode ficar fixado, a gente tem que ter essa maleabilidade de compreender que se aquilo que eu planejei não aconteceu, foi para o meu bem maior. Não tinha que. Outras coisas virão, outras coisas vieram, e sabe, é isto que nos permite ir para frente. Quer dizer, nunca pensar que tem que ser daquela forma que eu achei, porque nem sempre é da forma. Aliás, a maior parte das vezes não é da forma que a gente achou. É aí que está a magia da vida, né? Pois é. Por isso que a gente acorda todo dia para viver alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está aí posta para mim. O que será que eu tenho hoje? Agradeço, né? Por mais esse dia que eu estou vivo e que eu posso servir a luz. E é aí que está. Claro, nós temos rotinas, temos todos, mas não temos só rotina, né? Dentro da rotina você pode buscar algo mais. E é isso que vai fazendo o encantamento da nossa vida. E nos move, né? É a mola propulsora. É muito bom. Tá vivo é muito bom. Tá aqui é muito bom. Ter encontrado a Pax é muito bom. Você vê que a vida vai te levando. Quando você está buscando alguma coisa, a vida vai te levando pelos caminhos. A gente precisa reconhecer o caminho, né? A gente precisa reconhecer, não ficar só olhando a fisicidade, mas perceber que talvez ali tem alguma coisa. Não pensava ir por aqui, mas vou tentar aqui, quem sabe. É assim que, é assim que a magia se dá. Mas é isso, acho que Muito bom. estamos aí em cima da hora, né, Carmen? Como sempre, eu falo demais. Não, Quanto? tem 7 minutos. Eu volto na segunda-feira com o Instagram, conversando com a Alana Morim. Ela vai estar falando sobre destino saudável com constelações familiares. E na terça-feira ela vai estar fazendo uma vivência com esse mesmo tema, já que também é início de ano e as pessoas gostam de constelar, porque aí cura tudo com a família, com o relacionamento. Sim, 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 Então, na sim. 5 da tarde, né? E, Jane, querida, você deixa a sua mensagem, deixa eu só colocar aqui os comentários antes para ver se alguém mais tem uma pergunta, mas eu acredito que não, porque você já respondeu tudo, o pessoal já agradeceu, já mandou beijos, abraços, ok. Então, você tem 5 minutos. Bom, o que eu posso. Olha, eu só posso agradecer, né? Eu só posso agradecer, primeiro, por essa oportunidade. Todas as oportunidades que Saint Germain me dá através da Carmen são oportunidades que me fazem assim. Cada trabalho desse, cada trabalho que eu faço é mais uma luz que se abre na minha vida. Eu sempre costumo dizer, né? Eu recebo muito mais do que, na verdade, eu compartilho, porque é incrível assim essa troca mútua. Os nossos ancestrais chamam de troca justa. Eu acho isso maravilhoso. A troca justa, né? O dar e receber, o dar e receber. A troca justa, porque a troca justa é equilibrada. Porque muitas vezes a gente compartilha, mas a gente tem dificuldade de receber. Isso é uma tônica do ser humano, né? De muitas pessoas que eu conheço. Se doa, se doa, se doa, compartilha, compartilha, mas tem dificuldade de receber. E a gente precisa achar este ponto de equilíbrio da troca justa, né? A gente compartilha, mas muitas vezes a gente precisa ser o objeto, o ser que está ali para que o outro possa compartilhar. Porque
todos, né? O grande aprendizado é o reaprender a compartilhar. Então, muitas vezes nós precisamos nos abrir para deixar que o outro compartilhe e também consiga fazer essa troca justa. Esse equilíbrio não é fácil de encontrar, principalmente naqueles que caminham no mundo da espiritualidade, né? Porque acabam se doando, esquecendo que também precisam receber, né? Receber aquilo, né? Nós compartilhamos aquilo que temos, mas nós, para receber aquilo que não temos, essa também é a troca justa. Todos nós que estamos encarnados, nós ainda temos faltas, né? Falta alguma coisa, ou faltam algumas coisas, não adianta querer suprir essa falta naquela coisa de buscar nas coisas externas, mas você vai suprir essa falta na medida em que você compartilha aquilo que você tem, porque quando você faz isso, com certeza a vida te manda aquilo que você não tem. E é esta troca justa. É assim que a gente vai ficando pleno, né? É assim que a gente vai se tornando um ser abundante, um ser livre, um ser que enxerga o mundo de uma outra forma, que não vai com muita sede ao pote, porque sabe que não vai resolver, mas que vai fazendo esse trabalho continuado do compartilhar o que tem para receber o que não tem. E vamos aí, estamos aí, aguardo vocês amanhã. Obrigada mais uma vez, Carmen, obrigada, Saint Germain, por toda a orientação, por todas as oportunidades, por sempre me abrir, colocar uma luz no meu caminho que me possibilita sempre dar mais um passo, nem sempre fácil, mas a gente vai aprendendo e é assim que a coisa se dá. Muito obrigada mais uma vez, Carmen. Um beijo no seu coração e a todos vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer. Claro. Obrigada, Jane, querida. A você por estar com a gente, a equipe dirigindo os trabalhos da PAC desde 93. A Jane está conosco. E amanhã, dia 16 de janeiro, vivência imperdível, 14 horas na plataforma Zoom, a Ordem de Melquisedeque e os Templos Sagrados do Egito. Você vai fazer uma peregrinação virtual, você vai viajar além da tua alma, vai reencontrar você em todos os lugares lá, eu tenho certeza. Então, quem estiver sentindo o chamado, dá tempo de entrar, esteja com a gente, que vai ser tudo de bom, uma boa forma de você iniciar o seu ano, tá bom? Beijo no coração, gratidão. Beijo, Jane, querida. Tchau, querida. Tchau, tchau. Obrigada, gente.